Olá, eu estou aqui para apresentar e contextualizar a aula 3 do módulo de Metrologia Legal, no nosso curso de formação de agentes fiscais. Esta aula representa um momento muito importante do nosso curso, porque saímos de aulas com abordagem teórica para aquelas em que temos uma abordagem teórica, mas também prática. Elas representam uma aproximação maior com a nossa atividade profissional. Na aula 3, estudaremos o instrumento de medição taxímetro. Assim como ele, estudaremos vários outros instrumentos de medição que impactam na vida da população. Esses instrumentos são controlados pelo Inmetro. Esse controle metrológico é exercido pelo Inmetro, através de sua Diretoria de Metrologia Legal, DIMEL, que para isso se organiza por divisões que controlam um conjunto específico de instrumentos. Os instrumentos sob controle metrológico passam por uma série de ensaios e verificações, que vão desde ensaios para aprovação do modelo a ser comercializado, até verificações periódicas dos instrumentos de medição que estão presentes no dia a dia da população, tais como balanças, termômetros, taxímetros e outros. No nosso curso, o tema Controle de Instrumentos e Medidas foi reunido em uma unidade de estudos denominada Verificação e Ensaio de Instrumentos de Medição e Medidas Materializadas. Nesta unidade de estudo, cada divisão de controle metrológico da DIMEL será tema de uma de nossas aulas, e nelas apresentaremos os instrumentos sobre controle metrológico do Inmetro e destacaremos, em aulas práticas, os instrumentos que a verificação periódica é prevista em lei. Nessa aula 3, apresentaremos a divisão de comprimento e força de COF e os instrumentos que são verificados por ela. Para isso, contaremos com a participação do nosso colega Eduardo Oliveira. A divisão de instrumentos de medição de comprimento e força, a DICOF, é a divisão responsável dentro da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro pelos seguintes instrumentos: taxímetros, cronotacógrafos, medidores de velocidade de veículos automotores, medidas materializadas de comprimento, medidores de comprimento e frenômetros. Esses são os instrumentos regulamentados de competência da DICOF. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte de passageiros, fazem parte da história e existem desde que o homem passou a utilizar carroças puxadas por animais para locomover-se. Na atualidade, o serviço de veículos de aluguel ocorre em todos ou quase todos os países do mundo e é conhecido pelo nome de táxi. A expressão se origina do termo taxímetro, que acabou reduzido a táxi para facilitar a chamada dos veículos de aluguel. A forma de cobrança do serviço de táxi tem variado com o tempo. No início, a cobrança pelo serviço dependia de acerto prévio entre condutor e passageiro. Com o passar do tempo, foi introduzido um instrumento de medição que permitia a quantificação do serviço pela distância ou pelo tempo decorrido na utilização do serviço. Este instrumento, conhecido por taxímetro, apareceu ainda no tempo das carruagens. Em 1891, o engenheiro alemão Wilhelm Brumm criou o primeiro taxímetro. No Brasil, os primeiros taxímetros utilizados foram os mecânicos, da marca Capelinha, por volta de 1931. Estes foram sucedidos pelos modelos eletromecânicos que se diferenciavam dos anteriores por ter um sistema de contagem de tempo elétrico, dispensando o mecanismo de corda manual. Os taxímetros eletrônicos só apareceram no Brasil na década de 80 do século passado. Para entender o funcionamento dos taxímetros, é importante conhecer alguns conceitos e cálculos na mensuração de uma corrida, tais como velocidade de transição, constante K do taxímetro, coeficiente característico W e circunferência efetiva U
das rodas do veículo. Para isso, vamos contar com a colaboração de Eduardo Oliveira. A circunferência efetiva U das rodas é a planificação de uma rotação do conjunto pneu-roda. Então esse comprimento está diretamente relacionado ao raio ou ao diâmetro desse conjunto. E é dado por essa fórmula. O próximo conceito é o coeficiente W do veículo. Esse coeficiente é uma informação que o veículo vai passar para o taxímetro de qual a distância que ele está percorrendo. No caso, é padronizado que esse coeficiente é em 1 km, em 1000 metros. Então, imaginem o contato desse conjunto com o solo. Se eu tivesse um sensor nesse eixo, cada rotação gerada por esse conjunto, cada uma rotação seria o U, que vai me dar uma distância. Imagine eu pegar esse valor em 1000 metros, dividir por esse U, eu vou ter um número de rotações por quilômetro. Na prática, nós não temos sensores instalados nesse ponto. Os sensores vão dentro da caixa de marcha do veículo. Então eu tenho relação de eixos, engrenagens que vão alterar essa informação. Esse coeficiente W do veículo, portanto, é gerado num sensor instalado na caixa de marcha. Ele pode ser mecânico e vai me dar essa informação de W em rotações, ou impulsos e vai me gerar essa informação em pulsos, sempre por quilômetro, ou rotações por quilômetro, ou pulsos por quilômetro. O último conceito que nós precisamos entender é a constante K do taxímetro. Quando o taxímetro é instalado no veículo, ele precisa saber a informação que está sendo gerada pelo veículo, ou seja, a constante, o coeficiente W. Então, esses valores de constante K e coeficiente W do veículo, eles devem ser iguais. Na instalação do taxímetro no veículo, o instalador deve determinar o coeficiente W do veículo e ajustar a constante K do taxímetro a esse valor. O regulamento permite uma diferença de mais ou menos 1% nesse ajuste. Vistos os conceitos da circunferência efetiva U das rodas, do coeficiente W do veículo e da constante K do taxímetro, vamos falar agora da velocidade de transição. O conceito de velocidade de transição é fundamental para um taxímetro. O objetivo do taxímetro é justamente medir em tempo, em distância. Ou seja, a velocidade de transição é a velocidade limite que vai determinar a medição do taxímetro pelo tempo ou pela distância. A velocidade de transição, conceitualmente, é a velocidade determinada pela divisão da tarifa horária e a tarifa quilométrica. Dando um exemplo de uma tarifa horária de R$10 por hora e uma tarifa quilométrica de R$1 por quilômetro, a velocidade de transição seria de 10 km por hora. O que é isso na prática? Abaixo de 10 km por hora, o taxímetro vai medir exclusivamente pelo modo horário. Acima de 10 km por hora, o taxímetro vai medir pelo modo quilométrico. Apresentados os parâmetros do taxímetro,
podemos entender seu funcionamento. Nosso próximo passo é conhecer como se faz uma verificação de taxímetro.